Prates. Vocês não encontram uma manifestação minha direta nos últimos dias. De lá para cá foram todas especulações. Eu tenho o mais profundo respeito e admiração pelo trabalho que desenvolveu como parlamentar o presidente Jean Paul. Eu tenho um carinho e um profundo respeito pelo ser humano que ele é. Para o lugar de Prates, o presidente Lula indicou Magda Chambriard, ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, durante o governo de Dilma Rousseff. Mas por que a demissão só ocorreu agora? Um dia antes foi divulgado um balanço que mostrou que a estatal fechou o primeiro trimestre de 2024 com um lucro líquido de 23 bilhões de reais, 23,7% inferior ao registrado no trimestre anterior. Desse balanço divulgado pela Petrobras nas últimas horas. É um lucro parrudo, robusto, 23 bilhões e 700 milhões de reais, mas ele representa uma queda de quase 38% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mas, para além disso, a causa da troca, segundo o Estadão Broadcast, se deve à cobrança por maior velocidade na execução dos projetos anunciados pela empresa, principalmente em relação à encomenda de navios aos estaleiros brasileiros. Segundo relatos, o executivo foi pego de surpresa pela demissão, ainda que fosse o primeiro encontro entre Prates e Lula desde a crise em torno do pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras. A não distribuição provocou uma crise com investidores que tinham a expectativa na direção oposta. Petrobras aprovou a distribuição de 50% de dividendos extras. A empresa também sinaliza distribuição adicional até o fim do ano. Esse impasse sobre o tema esquentou a crise, Falamos bastante sobre o Jean Paul Prates, presidente da estatal, e o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveiro. Além disso, Prates também desagradou outros colegas de governo por não dar soluções rápidas a pedidos para ampliação da oferta de gás natural mais barato, o que poderia ajudar a dinamizar a economia. Aliados de Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, alegam que a gestão de Prates também não apresentou marcas que eram desejadas, como a redução do preço dos combustíveis, o que minou o apoio dele dentro do próprio PT. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara: o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social. Desde o início do governo, houve embates entre os dois pelos espaços de poder na companhia. Na divisão acertada no governo, Silveira ficou mais responsável pelos nomes do Conselho de Administração e Prates com a direção executiva, que toca o dia a dia da empresa. No início de março deste ano, a crise se agravou com a decisão da Petrobras de reter dividendos extraordinários, o que levou a companhia a perder 56 bilhões de reais de valor de mercado em um único dia. Também houve desavenças, como falamos, em relação à política da empresa para o gás natural, e isso virou bate-boca nas páginas dos jornais no ano passado. Alexandre Silveira fez reiteradas críticas à política de reinjeção de gás em reservatórios de petróleo, com o intuito de aumentar sua pressão interna e facilitar a produção de óleo. E eu entendo que a política do governo do presidente Lula é uma política que quer uma empresa forte, uma empresa perene, uma empresa que dê lucro, que possa distribuir dividendos aos acionistas, mas que não perca do horizonte o seu papel social, que é, por exemplo, estimular a produção de gás, modernizar as UPGNs, ampliar as rotas de escoamento de gás para a costa brasileira. Economistas ouvidos pelo Estadão disseram que a demissão de Prates representa maior risco político e criará incerteza sobre o câmbio e os juros. Abatido, Jean Paul Prates deixou a sede da Petrobras no Rio de Janeiro, no centro do Rio, nesta quarta-feira. Em uma rápida palavra com jornalistas, disse que estava triste, mas saía tranquilo pelo trabalho que fez. Para os diretores da companhia, o ex-presidente disse que foi demitido na presença regozijada dos ministros Rui Costa e Alexandre Silveira.
Por causa da crise na petroleira, as ações da Petrobras caíram mais de 6% no Ibovespa, com uma perda de cerca de 34 bilhões de reais. A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, é engenheira especializada em exploração e produção de petróleo, com carreira na Petrobras, onde ingressou em 1980 como estagiária e ficou até 2001. Em 2002, entrou na ANP como assessora da diretoria, antes de se tornar diretora. Saiu da agência em 2016. Em 2022, durante o governo Jair Bolsonaro, Magda chegou a criticar as trocas constantes de presidente na estatal. Afinal, o que essa troca no comando da Petrobras pode significar para o futuro da companhia? Ao tentar buscar maior ingerência sobre a empresa, Lula comete os mesmos erros do governo Dilma Rousseff? Sobre o assunto, vamos conversar com Raquel Landim, jornalista, colunista do Estadão e autora do livro Why Not? Tudo bem, Raquel? Seja muito bem-vinda por aqui. Oi, Emanuel, é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo, né? Espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigada pelo convite. Bom, Raquel, histórico do PT com a Petrobras já não é dos melhores e a gente sabe onde isso acabou desembocando. Te pergunto, a demissão do Jean Paul Prats mostra que aparentemente o presidente Lula e seus correligionários não aprenderam a lição do que pode significar instrumentalizar a empresa para um uso político? Emanuel, definitivamente não. E eu acho que dá para a gente ir um pouco além. O presidente Lula, ele não escondeu isso durante a campanha. Em outros temas, como, por exemplo, a questão da Eletrobras, que o Lula acabou tentando reverter a privatização, não conseguiu, está em discussão do Supremo, ou mesmo a questão dos juros, em que ele se bateu muito sobre isso. Na questão específica da Petrobras, ele foi muito claro o tempo todo, inclusive durante a campanha eleitoral. Então, ninguém pode dizer que votou nele nem enganado sobre esse assunto. Para Lula e para o PT, a Petrobras ela é vista como um instrumento de desenvolvimento do país e também um instrumento de poder. Uma mistura dessas duas coisas, isso na visão petista e na visão do presidente. Eles enxergam a empresa como um motor de desenvolvimento. Era assim lá atrás e eles continuam vendo dessa maneira a despeito do que aconteceu, a despeito da empresa ter acumulado uma dívida monstruosa, foi a maior dívida do mundo, quando ela segurou os preços e fez investimentos faraônicos, a despeito dos casos de corrupção, tudo que a gente viu lá atrás. A visão petista é que a Petrobras deve ser um motor de desenvolvimento para o país e que ela tem que investir, sim, em fertilizantes, em fábricas de fertilizantes, em estaleiros, que ela tem que investir, sim, em gasodutos, e isso desperta uma série de lobbies. Você tem muitos empresários, muitos setores que querem trabalhar com isso, que fazem lobby junto a políticos, junto a parlamentares, no Congresso, dentro do próprio governo, para ver isso prosperar. Então, você junta vários interesses com uma crença desenvolvimentista e tudo isso vai se somando. Qual que é o ponto? Jean Paul Prats, ele não é exatamente uma pessoa que discorda dessa visão. Não é isso. Ele passou a ser visto como um opositor dessa visão quando ele chegou à presidência da Petrobras, mas ele, não é que ele deixou de fazer, de construir os estaleiros ou de investir em fertilizantes, como o presidente Lula queria, e também os ministros Alexandre Silveira e Rui Costa, que fizeram muita pressão pela saída dele. Ele não deixou de fazer isso por uma crença pessoal, por ser algo que ele não concordasse. Ele deixou de fazer isso porque a governança da empresa hoje, diante de tudo que ela viveu no passado, torna esse processo muito mais difícil. E por não conseguir entregar esse pacote, ele acaba caindo. O que a gente vai ter que ver, essa nova presidente da Petrobras, que ela tem isso ideologicamente até muito mais forte do que o Prats, ela é uma técnica da área de petróleo, ela realmente acredita
que essa é a melhor solução para a empresa, se a governança da empresa ela vai conseguir driblar a governança da empresa e aí colocar isso em prática. Você vê sinais diante, claro que não, talvez ao longo do governo petista, mas isso abre um novo flanco de discussão sobre privatizar a Petrobras? Nossa, eu não vejo a menor chance disso acontecer. Nem no governo Lula, isso não aconteceria, nem mesmo no governo de direita. Jair Bolsonaro flertava com essa ideia muito ali na base do discurso, nunca foi nada concreto. Paulo Guedes soltava isso e já retomava, Bolsonaro já dizia não nos bastidores. Eu acho que o Brasil está muito longe de estar amadurecido para essa ideia da privatização da Petrobras. Na cabeça hoje, tanto dos parlamentares quanto dos próprios brasileiros, ainda persiste muito essa ideia, né, do petróleo é nosso, que vem quase ali da época lá de trás, né, anos 50, anos 60. Acho que o Brasil não está de jeito nenhum maduro para essa discussão. O que amadureceu no Brasil, e muito em função dos escândalos de corrupção e de tudo que o Brasil viveu ali com as investigações da Lava Jato, foi a governança das empresas estatais. Ela amadureceu muito com os processos internos dentro da companhia, afinal a Petrobras quase quebrou. Então você teve gente ali como os ex-presidentes Ivan Monteiro e o Pedro Parente, que tiveram que reerguer a empresa, tirar ela de um endividamento brutal, e montaram sistemas de governança e a própria lei das estatais que foi duramente testada agora. A gente não pode esquecer, né? Uma liminar do hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que suspendeu a lei das estatais, o governo Lula conseguiu nomear uma série de pessoas em cargos estratégicos em várias estatais, mas o Supremo, apesar de deixar essas pessoas no cargo, que é ali uma certa aberração jurídica, ele retomou a constitucionalidade da lei das estatais tão forte, foi para a sociedade e tão correta pareceu essa mudança. Então, assim, o governo Lula tentou mudar isso no Congresso, não conseguiu, a Câmara avalizou, mas o Senado não avalizou, Rodrigo Pacheco não colocou para voto, e o Supremo manteve as indicações, mas derrubou a liminar. Então, a lei das estatais está valendo. O que significa a lei das estatais estar valendo? Significa que o PT e nem os outros partidos, porque vale a gente lembrar que naquela época não era só o PT que aparelhava a Petrobras, eles não vão conseguir fazer indicações políticas por toda a Petrobras, uma ou outra sempre tem, mas na forma como eles faziam, né? Contaminando ali todas as diretorias. E isso, numa empresa que é um gigante do tamanho da Petrobras, ela acaba travando algumas coisas, porque quando você vai aprovar determinados projetos bilionários, tem um diretor e tem um gerente e o próprio presidente que tem que avalizar esses projetos, e eles avalizam com o CPF deles. Se aquilo der errado e depois tiver um class action nos Estados Unidos, que são aqueles mega processos que a Petrobras na época da Lava Jato teve que fechar lá fora e teve que pagar bilhões, o diretor e o gerente que avalizar isso daí, muito provavelmente eles têm que pagar multas pesadas na pessoa física. Depois eles não conseguem trabalhar. Então, assim, todas essas mudanças de governança, elas vão tornando a empresa mais impermeável a esse tipo de coisa. Jean Paul Prats alterou, por exemplo, a política de preços da Petrobras. E na prática, ela pouco mudou, porque a empresa não consegue fazer uma política tão distante do preço internacional, porque ela vai tomar um enorme prejuízo. Se ela tomar um enorme prejuízo, ela pode tomar uma class action nos Estados Unidos. Então, essas mudanças de governança, elas, por enquanto, e isso vem desde o finalzinho do governo Bolsonaro, que não vamos esquecer, mudou ali várias vezes o presidente da Petrobras, tentando que ele influenciasse nos preços para poder se reeleger. Essas mudanças na governança da Petrobras, eles vêm tornando a Petrobras mais impermeável. Até agora, os políticos estão tentando muito tomar conta da empresa de novo. A gente vai ter que ver até quando essa governança resiste. E Raquel, quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sai descredibilizado desse processo da saída do Prats? Haddad, ele teve 2 ganhos importantes aí. Ele conseguiu aprovar a distribuição dos dividendos, que para o Tesouro Nacional foi algo muito importante.
São bilhões de reais, no momento em que ele precisa de muitos recursos, e ele conseguiu um assento no Conselho de Administração da Petrobras, algo que ele não tinha. Porque Fernando Haddad estava completamente afastado, desde o início do governo, da Petrobras. Era um bicho no qual ele simplesmente não se metia. A Fazenda não entrava em discussão de Petrobras. Quando esse conflito entre Prates, de um lado, e Alexandre Silveira e Rui Costa, do outro, chegou num ponto de ebulição, Haddad entra, a gente sabe que ele e Rui Costa têm um conflito latente dentro do governo que esbarra na sucessão de Lula lá na frente. Haddad entra e ele consegue equilibrar um pouco esse jogo, né? Ele libera os dividendos, ele consegue um assento no conselho, mas a cama do Prates já estava muito montada. Rui Costa e Alexandre Silveira já vinham há muito convencendo Luiz Inácio Lula da Silva que era preciso trocá-lo, e não é preciso muito esforço, porque o Lula comunga destas mesmas crenças. A dificuldade do Haddad, muitas vezes, é mostrar a Lula o outro caminho, porque o Lula tem uma cabeça desenvolvimentista. Ele acredita que esse é o papel da Petrobras. Então é muito difícil mostrar para ele o outro lado. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm essa mania, às vezes, de desacreditar Fernando Haddad, de achar que, olha, como ele saiu por baixo aqui, olha como ele perdeu. Às vezes ele perde uma batalha, mas ele ressurge em outro lado, de um outro jeito, numa outra ponta. Haddad tem muito essa característica. Então, assim, eu acho que era muito difícil para ele segurar a Prates no cargo, porque a pressão era muito forte, ela vinha de todos os lados, mas ele teve algumas vitórias importantes e eu acho que ele plantou um pezinho ali dentro da Petrobras, que quem sabe vai ajudar a empresa. Diante desse movimento, com essa saída do Prates, do impacto que isso tem, né? A gente já vê aí os papéis da Petrobras derretendo na Bolsa de Valores. Você vê isso, de algum modo, também comprometendo outros resultados macroeconômicos que esse governo precisa e busca, Raquel, no curto prazo, no médio prazo? Vai depender muito, né, do quanto a nova presidente, a Magda Chateaubriand, ela vai conseguir ou não colocar em prática o que o presidente Lula deu para ela de missão e o que ela acredita. Por exemplo, se a Petrobras passar a ser usada como instrumento de política econômica toda vez que a inflação subir, pode ter um impacto inflacionário. Mas, de novo, o que eu te disse, é difícil, porque a nova presidente, a nova diretoria teriam que estar dispostos a descumprir a lei das estatais, que determina que eles têm que trabalhar em prol do interesse da empresa, senão eles podem estar sujeitos a penalidades em tribunais no Brasil e no exterior, e lá nos Estados Unidos não se brinca com isso. Então, assim, a Petrobras é um gigante, ela tem efeitos tributários muito grandes para o Tesouro Nacional, ela tem efeitos na inflação, tudo depende muito de como a Magda vai conseguir caminhar nessa linha tênue entre atender os desejos do presidente e dos seus dois ministros, que comungam desse mesmo desejo, que são Rui Costa e Alexandre Silveira, e ao mesmo tempo não descumprir as leis e o estatuto da empresa e as regras de governança que foram colocadas. Assim, não é um desafio fácil. Todo mundo que senta na cadeira de presidente da Petrobras, logo percebe o peso e o tamanho do gigante que eles comandam. Só para a gente fechar, Raquel, também colher um comentário seu, também sobre um aspecto que acho que é importante nesse momento do planeta, é do governo ser sócio majoritário de uma empresa que até aqui parece se posicionar mal em relação à transição energética. Não se vê esse discurso também pensando nas demandas futuras que a Petrobras vai precisar encarar, não é, Raquel? Que eu queria pontuar só antes da gente entrar nesse tema da transição energética. A gente precisa ter muito cuidado também do que a Petrobras vai fazer, por exemplo, com a sua participação na Braskem. A Petrobras é dona da metade da Braskem. A Braskem, para quem não sabe, é uma das maiores petroquímicas do planeta. E a outra metade da Braskem pertence ao Grupo Novonor, que é a antiga Odebrecht. A Odebrecht que estava enrolada lá atrás na Lava Jato, que tem muito interesse em vender a Braskem, e Prates vinha sendo pressionado a
Petrobras exercer o seu direito de compra, eventualmente estatizar a Braskem e salvar os Odebrecht. Então, assim, será que isso vai acontecer? Eu acho que é uma coisa que o Brasil tem que estar ali, com os olhos bem abertos. Dito isso, e entrando na questão da transição energética, eu acho que sim, a Petrobras tem que estar de olho nisso. É claro, nós temos o pré-sal, esse é o foco da empresa, é o que mais dá retorno e lucro para ela, mas é claro que o país tem que estar de olho na transição energética, é uma empresa que tem que estar olhando para isso, mas é preciso muito cuidado, porque essa questão da transição energética numa empresa de petróleo e que está sofrendo as pressões políticas da Petrobras, isso muitas vezes pode ser usado como desculpa para você fazer investimentos desnecessários. Então, é preciso olhar se aquele investimento está sendo feito realmente de uma maneira que faz sentido economicamente para a empresa e na sua transição para a questão energética, ou se ele está escondendo interesses outros. Está sendo feito de uma forma que beneficia o grupo A, B, C ou D, se ele faz sentido. Se fala muito, né, no investimento da Petrobras, na exploração de eólicas offshore. Mas será que faz sentido econômico mesmo? Quais serão os grupos que têm interesse nisso? Então, assim, a transição energética é uma bandeira muito importante, mas ela precisa ser bem feita. E é preciso o olho dos acionistas e da sociedade para que esse interesse, que é legítimo, importante e vital para o planeta, não leve junto com ele interesses outros, não tão republicanos, junto com ele. Muito bem, ouvimos aqui a análise de Raquel Landim, jornalista, colunista do Estadão, autora do livro Why Not, gentilmente aqui atendendo @estadão.com. Um abraço para você e até mais.